Olá! Hoje a gente vai mergulhar na complexa arquitetura biológica que permite o movimento, a escápula. E o mais interessante, vamos detalhar como os cirurgiões fazem para consertar essa peça fundamental quando ela quebra. É quase como se eles tivessem que reparar a planta original de uma construção que é absolutamente vital. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. A escápula, sabe, não é só um osso chato largado ali. Como dá para ver bem nesse diagrama, ela é um verdadeiro ponto de ancoragem para uma rede de músculos essenciais. Repara só como o supraespinhoso e o infraespinhoso se prendem direto nela. É essa integração que faz dela um eixo central. E é por isso que uma fratura aqui não é um problema simples, não é só um osso quebrado, é uma falha que bota em risco todo o sistema de locomoção. Para a gente entender bem esse reparo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o papel da escápula. Depois, como é que os cirurgiões chegam até o osso. Aí a gente vê os métodos para consertar os diferentes tipos de fratura. E no fim, como é a recuperação e o que se pode esperar a longo prazo. Então vamos começar pela base de tudo. A importância da escápula é, fundamental para a capacidade de um animal andar, correr, pular. Ela é a peça que faz a ponte, que conecta o membro ao resto do corpo. Pensa nela como uma peça de engenharia simplesmente genial. De um lado, funciona como um amortecedor, sabe? Dissipando o impacto que vem do solo. E, ao mesmo tempo, ela é uma âncora móvel, que permite uma baita amplitude de movimento. Essa função dupla que a torna tão, mas tão essencial. Só que essa genialidade toda no design acaba criando um desafio enorme quando a coisa dá errado. Acessar uma escápula fraturada é tipo tentar consertar a fundação de um prédio sem estragar as paredes, a fiação, nada. O osso está coberto por camadas e camadas de músculos importantes que, claro, precisam ser preservados a todo custo. E aí fica a grande questão, né? Como chegar no lugar da fratura sem causar mais dano ainda? A solução para isso é, incrivelmente estratégica e elegante. E essa imagem mostra a técnica de um jeito brilhante. Ao invés de sair cortando os músculos, os cirurgiões fazem uma osteotomia. Olha só no diagrama. Eles fazem um corte super estratégico numa parte do osso onde os músculos se prendem. Isso permite que todo o bloco muscular seja gentilmente afastado intacto. É como se estivessem abrindo uma cortina, sabe? Uma janela para poder acessar a estrutura principal que está ali atrás. Agora vamos passar para os tipos de fratura mais comuns. Se a escápula fosse aquele nosso edifício, essas seriam as rachaduras nas paredes estruturais, as paredes maiores, o corpo e a espinha do osso. E como é que essas paredes são reparadas? O interessante aqui é a diferença de abordagem, que depende da gravidade da fratura. No diagrama da esquerda, para uma fratura mais simples, se usam fios de aço. Eles trabalham sobre tensão. Já na direita, a gente vê uma fratura bem mais complicada, com vários pedacinhos. Aí a coisa exige uma solução mais parruda, uma placa de metal, que vai funcionar como um suporte estrutural bem rígido. Para a gente entender melhor essa escolha, vamos visualizar os princípios. Os fios, como a gente viu na imagem da esquerda, eles funcionam como se fossem cabos de tensão, usando a própria força dos músculos para comprimir a fratura e estabilizar. Já as placas e parafusos da imagem da direita agem mais como uma viga de sustentação, sabe? Um suporte interno rígido que imobiliza tudo para que os fragmentos possam cicatrizar direitinho, sem se mexer. Agora a gente entra na área mais desafiadora de todas, as fraturas que envolvem a articulação do ombro. Aqui, a precisão não é só uma coisa boa de se ter, não. Ela é absolutamente essencial para garantir que o movimento no futuro aconteça sem dor e sem limitações. Esse diagrama aqui mostra um exemplo clássico, uma fratura do colo da escápula. Repara na ilustração A, a linha da fratura está perigosamente perto da superfície da articulação, aquela parte bem lisa que permite o movimento. Um desalinhamento mínimo, qualquer coisinha aqui, pode comprometer a articulação inteira e causar problemas crônicos. E a solução para isso é uma verdadeira obra de engenharia biomecânica. Primeiro, 2 pinos, os tais fios de Kirchner, são inseridos para alinhar os pedaços. Depois, um segundo fio é passado num padrão de figura em 8. E aí vem a mágica. Quando ele é apertado, ele converte as forças de tração dos músculos em compressão, pressionando um fragmento contra o outro. É genial. E aqui está o resultado final, como a gente vê na ilustração B. Uma fixação estável, elegante, que usa as próprias forças do corpo para ajudar na cicatrização. É uma solução biomecânica inteligentíssima para um problema bem complexo. Mas e se a fratura for ainda mais grave? É o caso da fratura em T, Y mostrado aqui. O nome vem do formato da quebra, parece um T ou um Y. Olha só como a linha de fratura entra direto na articulação, quebrando aquela cartilagem lisinha que permite o movimento.
A grande preocupação aqui não é só unir o osso, mas reconstruir essa superfície de forma perfeita. Para um dano desse tamanho, uma banda de tensão já não dá conta. Como a gente pode ver no diagrama C, aqui é preciso usar uma placa e parafusos. O objetivo é reconstruir a arquitetura da articulação com uma precisão anatômica, milimétrica, garantindo que a superfície fique perfeita para preservar a função e, claro, evitar o desenvolvimento de uma artrite ali no futuro. Com os reparos arquitetônicos todos prontos, o foco muda completamente. Agora é a fase de recuperação. O trabalho do cirurgião acabou, mas a jornada para a cura mesmo, essa está só começando. A recuperação é um processo bem cuidadoso e gradual. Começa com a imobilização para proteger o reparo, depois vem um período de repouso bem rigoroso e só depois de várias semanas é que a atividade pode voltar, e bem devagarinho. A dedicação do tutor do animal nesse momento é tão crucial quanto a habilidade do cirurgião na hora da cirurgia. E agora, esse número, 15%. O que será que ele significa? É aqui que a realidade da biologia encontra os limites da engenharia. E esse é o dado mais pé no chão de todos. Mesmo com a melhor cirurgia do mundo, em fraturas que atingem a articulação, a grande maioria dos animais vai ter algum grau de desconforto no futuro. Isso mostra que, mesmo que o alinhamento mecânico fique perfeito, o desafio biológico de cicatrizar uma cartilagem que foi danificada nem sempre pode ser superado por completo. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta para o futuro. O reparo de fraturas da escápula é um campo fascinante, onde a biologia e a engenharia mecânica se encontram. A grande questão que fica é como a gente pode refinar ainda mais essa interação para não só consertar o osso, mas para garantir uma função que seja perfeita e duradoura por toda a vida.